Viajar com José Saramago. Fernando Pessoa dizia que falar é ter consideração pelos outros. Eu digo, falar é uma aventura. Chamo-me José Saramago. Cada um de nós tem dois lugares. Aquele onde nasceu e aquele onde vive. Nasci numa pequena aldeia do concelho de Golgã, Azinhaga, no dia 16 de novembro de 1922, às 14 horas da tarde. A minha mãe, Maria da Piedade, era doméstica. Meu pai, José de Sousa, era jornaleiro e encontrava-se a trabalhar fora da terra no dia em que eu nasci. Por essa razão, na Conservatória do Registro Civil está registado o dia 18. Era o pai que fazia o registro do seu descendente e, para evitar pagar uma multa, adiantaram-se 2 dias à data real do meu nascimento. E que são 2 dias a mais na vida de uma pessoa. Da minha infância trouxe os meus avós, especialmente os avós maternos, que eram o meu porto de abrigo. Sobre o meu avô Jerónimo, escrevi uma crónica inserida no livro Deste Mundo e do Outro. Ouçam um excerto. Cai a chuva. O vento desmancha a compostura árida das árvores desfolhadas. E dos tempos passados vem uma imagem perdida. Um homem alto e magro, velho, agora que se aproxima, por um carreiro alagado. Traz um cajado na mão, um capote enlameado e antigo, e por ele escorrem todas as águas do céu. À frente caminham animais fatigados, de cabeça baixa, rasando o chão com o focinho. Homem e bichos avançam sob a chuva. É uma imagem comum, sem beleza, terrivelmente anónima. Mas o homem que assim se aproxima, vago, entre cordas de chuva que parecem diluir o que na memória não se perdeu, é meu avô. Vem cansado o velho, arrasta consigo 70 anos de vida difícil, de desconforto, de ignorância. E, contudo, é um homem sábio, calado e metido consigo, que só abre a boca para dizer as palavras importantes, aquelas que importam. Também coloquei neste livro a minha avó. Escrevi uma carta para Josefa, minha avó. Ouçam. Tens 90 anos. És velha, dolorida. Dizes-me que foste a mais bela rapariga do teu tempo, e eu acredito. Não sabes ler. Tens as mãos grossas e deformadas, os pés encurtiçados. Carregaste à cabeça toneladas de restolho e lenha, albufeiras de água. Viste nascer o sol todos os dias. De todo o pão que amassaste se faria um banquete universal. Criaste pessoas e gado, meteste os bácoros na tua cama, quando o frio ameaçava gelá-los. Contaste-me histórias de aparições e lobisomens, velhas questões de família, um crime de morte. Trave da tua casa, lume da tua lareira, 7 vezes engravidaste, 7 vezes deste à luz. Não sabes nada do mundo, não entendes de política, nem de economia, nem de literatura, nem de filosofia, nem de religião. Herdaste umas centenas de palavras práticas, um vocabulário elementar. Com isto viveste e vais vivendo. São apenas excertos. Como disse, há pedaços da nossa infância que nos acompanham sempre. Quando lerem os meus livros, vão encontrá-los de certeza. 1924. Chegamos a Lisboa.
onde se encontrava já o meu pai a trabalhar na Polícia de Segurança Pública. No dia 22 de dezembro, meu irmão Francisco morreu. Há anos precisei de escrever sobre a minha infância e reparei que não me recordava da data do seu falecimento. Recorri à conservatória. Além de me fornecerem todas as informações, este processo serviu-me de inspiração para escrever o meu livro Todos os Nomes. O cinema era uma das minhas paixões. No piolho, via filmes de terror e comédias. No animatógrafo, via filmes cómicos de Charlot, Bucha e Estica, etc. Frequentei uma escola particular onde aprendi as primeiras letras. As primeiras noções de leitura recebi-as na cartilha maternal de João de Deus. E depois praticava nas páginas do diário de notícias que meu pai levava para casa. A mãe de um amigo meu lia-nos os fascículos semanais de Maria, a Fada dos Bosques. Eram momentos deliciosos de autênticas aventuras. 1930. Finalmente chegou o dia de me matricular na escola primária. Foi necessário pedir uma certidão de nascimento. Meu pai ficou pasmado quando viu que eu me chamava, não José de Sousa, como era pretendido, mas José de Sousa Saramago. O que é que tinha acontecido? Saramago era uma alcunha da família. Quando o meu pai me foi registar, o funcionário, que tinha algumas quesílias com a família, estava um pouco embriagado e então decidiu acrescentar, por iniciativa própria, evidentemente, a alcunha Saramago ao nome José de Sousa. Por isso, passei a chamar-me José de Sousa Saramago e só soube precisamente nesse dia. O meu pai ficou furioso, mas acabou por adotar a alcunha como nome próprio. Aprendi depressa a ler. Vivíamos, nessa altura, na rua Fernão Lopes, no 6º andar, que partilhávamos com mais 2 famílias. Havia apenas um livro, A Toutinegra do Moinho, de Émile de Richebourg. A dona, a Conceição Barata, guardava-o como um tesouro, embrulhado em papel de seda, numa gaveta da cômoda. Um dia, o meu pai levou-me um guia de conversação de português-francês. Li-o vezes sem conta. 1931. Fui para a escola do Largo do Leão, onde me mantive até 1933, quando fiz o exame da 4ª classe. Passava longas temporadas na Azinhaga com os meus avós maternos. Amava aquelas paisagens. 1933. Entrei para o Liceu Gil Vicente, onde me mantive até 1935. Depois fui para a escola Afonso Domingues, onde estudei durante 5 anos e de onde saí com o curso de serralharia mecânica. Tive o meu primeiro livro com 12 anos. Chamava-se O Mistério do Moinho. Ajudou-me a viajar. 1941. Comecei a trabalhar como serralheiro mecânico nos serviços industriais dos hospitais civis de Lisboa. Dediquei-me à leitura. Na biblioteca da Escola Industrial descobri um mundo novo. Um dia encontrei um livro encadernado. Era uma revista. Era dirigida por Fernando Pessoa e Rui Vaz e continha vários poemas, entre outros poemas de Ricardo Reis. Fiquei magnetizado. Descobri que Fernando Pessoa era o verdadeiro autor daqueles poemas. E havia mais. Alberto Queiro, Álvaro de Campos.
O meu fascínio caiu sobretudo sobre Ricardo Reis. Mais tarde escrevi um livro, O Ano da Morte de Ricardo Reis. Enfim, é uma homenagem, uma espécie de homenagem ao poeta que também me ajudou a crescer. Li também outros livros, outros autores como Eça de Queiroz, Raul Brandão, Luís Vaz de Camões. E em 1942 comprei, com dinheiro emprestado, os meus primeiros livros. Depois comecei a frequentar a Biblioteca Municipal do Palácio Galveias, no Campo Pequeno. Trabalhava de dia, lia apenas à noite. 1944. Casei com a pintora Hilda Reis. Entre 1944 e 1946 escrevi cerca de 40 poemas. Finalmente, as publicações. 1947. Publiquei o meu primeiro romance, Terra do Pecado. Terra do Pecado. Nesse mesmo ano, nasceu a minha filha, Violante. 1948. O meu avô, Jerónimo, morreu. Era um grande escritor analfabeto, um filósofo. Fiquei muito triste. Escrevi, nesse ano, outro livro, Claraboia, com o pseudónimo de Honorato, e dediquei-o precisamente ao meu avô. 1950. Comecei a trabalhar na Caixa de Previdência do pessoal da Companhia Previdente. 1955. Iniciei a minha atividade como tradutor. Durante 3 décadas, traduzi 66 livros. Continuei a escrever contos, teatro, romances, que não conseguia acabar. Fui viver para a parede. Em 1959, comecei a colaborar com a editorial Estúdios Cor nas tarefas de produção e a trabalhar exclusivamente para eles em 1961. Em 1962, assumi as funções de diretor literário. Contactei com autores como Jorge de Sena, Fernando Namora, José Augusto Seabra. 1965. Meu pai faleceu. E em 1966, o meu primeiro livro de poesia é publicado. Os Poemas Possíveis. 1968. Iniciei a minha atividade como crítico literário na revista Seara Nova. 1969. Filiei-me no Partido Comunista, fiz a primeira viagem ao estrangeiro, a Paris, e a minha avó Josefa faleceu. 1970, mudei-me para Lisboa. A minha filha Violante casou e divorciei-me de Hilda Reis. Pouco depois, comecei uma relação com a escritora Isabel da Nóbrega, que se manteve até 1986. Saíram a lume o livro de poesia Provavelmente Alegria e Deste Mundo e do Outro, do qual já vos falei, que é um conjunto de 61 crónicas. Entreguei-me à política, fiz denúncias do regime, comecei a trabalhar como editorialista do Diário de Lisboa. Abandonei a editorial Estúdios Cor. 1973. Surge o meu segundo livro de crónicas, A Bagagem do Viajante. Comecei a dirigir também o suplemento literário do Diário de Lisboa. 1974. Golpe militar, vibrei de entusiasmo. Foi o 25 de Abril, a Revolução dos Cravos. Editei, nesse ano, o primeiro volume de crónicas políticas, as opiniões que o DL teve. 1976. Manual
de pintura e caligrafia. Um romance. 1978. Um livro de contos. Objeto, quase. Então fui nomeado diretor adjunto do Diário de Notícias, mas rapidamente fui afastado por questões políticas. Continuei a fazer as traduções. Eram elas que me ajudavam a sobreviver. 1979 estreou a peça A Noite, no Teatro da Academia Almadense. Foi traduzida em várias línguas e recebi com ela o prémio da Associação de Críticos Portugueses. 1980. Fixem bem, 1980. Publiquei o romance Levantado do Chão. E é com ele que se marca, é com ele que se faz uma viragem na minha escrita. Para o escrever, desloquei-me ao Alentejo. Este livro fez de mim um escritor diferente. Ouçam aquilo que eu escrevi na altura. Tinha escrito já umas 20 páginas e de repente foi mesmo assim. A escrita libertou-se da pontuação e fluiu. Começou a brotar livremente. Ainda hesitei, mas a história exigiu e tive de continuar até ao fim. Quando escrevo, não sou eu que jogo com as palavras, são elas que jogam comigo. Então, que fazer aquelas páginas escritas de uma forma regular, com pontuação devidamente colocada no seu lugar? Foi simples. Bastou-me refazê-las e adaptá-las. A narrativa ganhou um dinamismo muito próprio e assim nasceu o meu estilo, isto é, a minha técnica narrativa. Há quem não goste, claro, mas é como se as palavras fossem música e precisassem de sons e pausas altos e baixos, ou então como se o narrador oral estivesse a contar uma história. É, como digo, um momento de viragem na minha escrita. Precisamente, como disse, com o romance Levantado do Chão. Com este livro, recebi o prémio Cidade de Lisboa. Neste mesmo ano, em 1980, publiquei mais um livro, uma homenagem à vida de Camões, que farei com este livro. É uma peça que retrata a vida do grande poeta. 1981. Viagem a Portugal. Resultado de uma viagem que eu fiz de norte a sul do país. 1982. No dia 4 de novembro, publico o meu livro Memorial do Convento. 1982. Mas ele andava na minha cabeça há já muito tempo. Bem, por volta de 1980, tinha ido visitar com os amigos o convento de Mafra e disse-lhes: um dia vou meter a história deste convento num livro. E foi exatamente aquilo que fiz. Investiguei os factos históricos, li e depois foi só misturar a ficção e a história. E o resultado foi precisamente este livro, Memorial do Convento. Com este livro, recebi o prémio Pen Club e o prémio literário Município de Lisboa. Entretanto, continuava a frequentar a biblioteca. Em 1984, o ano da morte de Ricardo Reis. Já vos falei dele. O ano da morte de Ricardo Reis. Em pouco mais de um mês, este livro atingiu a 4ª edição com uma tiragem de 40.000 exemplares. Foi, na verdade, um grande êxito. É uma homenagem, como digo, ao poeta Ricardo Reis, ao heterónimo Ricardo Reis, de Fernando Pessoa. Em 1986, precisamente no dia 14 de junho, conheci
uma das personagens mais importantes da minha história, uma das personagens mais importantes da minha vida, Pilar del Rio. No dia 14 de junho, volto a repetir, nesse mesmo ano, publiquei A Jangada de Pedra. Imaginem a Península Ibérica separada do resto da Europa. É o assunto deste livro. 1987, a segunda vida de Francisco de Assis. E em 1988, casei com Pilar del Rio, no dia 29 de outubro, em Lisboa. 1989, História do Cerco de Lisboa. Mais um romance. Em 1990, no dia 20 de maio, estreou-se a ópera Belimunda no Teatro alla Scala de Milão e no ano seguinte estreou-se em Portugal. Atenção que Belimunda é uma das personagens principais do meu romance Memorial do Convento. 1991, fui nomeado doutor honoris causa pelas universidades de Turim e de Sevilha e o governo francês concedeu-me o título de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Neste mesmo ano, em 1991, publiquei também o Evangelho segundo Jesus Cristo. Um dos livros mais polémicos que escrevi. Porquê polémico? Nele é apresentada uma visão mais humana da figura de Jesus. Alguns responsáveis pela vida do nosso país vetaram a sua candidatura ao Prémio Literário Europeu. Eu fiquei muito zangado. Mesmo assim, em 1992, o livro foi agraciado pelo Grande Prémio de Romance e de Novela da Associação Portuguesa de Escritores. Em 1993, ocorreu uma das mudanças mais radicais da minha vida. Estabeleci-me definitivamente em Lanzarote. Zangado com o país, com a forma ou pela forma como fui tratado, resolvi ir viver para Lanzarote. Publiquei nesse mesmo ano, em 1993, In Nomine Dei, uma peça de teatro. E em 1994 comecei um diário, escrevi o primeiro volume de um diário que continuou até 1998, Cadernos de Lanzarote. 1995, publico o ensaio sobre a cegueira, mais um romance, simultaneamente em Portugal e no Brasil. Em 2004, mais tarde, será adaptado para o teatro por João Brites e em 2008 é adaptado para o cinema por Fernando Meirelles com o título Blindness. Neste ano, recebi ainda o Prémio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores e recebi também o Prémio Camões. Fui recebê-lo ao Brasil em janeiro do ano seguinte e encontrei-me com Jorge Amado, que tinha recebido o Prémio Camões no ano anterior. 1997. Todos os nomes. Também já fiz uma pequena referência a este livro. E também O Conto da Ilha Desconhecida. 1998. 1998. Volto a repetir esta data. Associo sempre esta data ao grande acontecimento que ocorreu na minha vida. Na minha, na de muitos portugueses e na do país e até na do mundo inteiro.
foi a atribuição do Prémio Nobel da Literatura ao meu romance Memorial do Convento. Uma revista espanhola pediu a alguns escritores que elaborassem a sua árvore genealógica literária, isto é, autores que eles considerassem como seus antepassados. Na minha lista incluí Luís de Camões, porque todos os caminhos portugueses a ele vão dar. Padre António Vieira, porque a língua portuguesa nunca foi mais bela que quando ele a escreveu. Raul Brandão, porque demonstrou que não é preciso ser-se gênio para escrever um livro genial, o Humus. Essa de Queiroz, porque ensinou a ironia aos portugueses. E Fernando Pessoa, porque a porta por onde se chega a ele é a porta por onde se chega a Portugal. Seguiram-se, depois disto, nomeações, medalhas, viagens e livros, muitos livros publicados também. Vou referir apenas os mais importantes. A Caverna, em 2000. A Maior Flor do Mundo aparece ou é publicada em 2001. Em 2002, O Homem Duplicado. Em 2004, o ensaio sobre a lucidez. Em 2005, As Intermitências da Morte. Em 2006, As Pequenas Memórias. Em 2007, criei a Fundação José Saramago, em Lisboa, na Casa dos Bicos, com uma delegação em Azinhaga. Foi reconhecida no ano seguinte pelo governo português. Em 2008, escrevi mais um romance, A Viagem do Elefante. O caderno é o resultado de alguns escritos entre setembro de 2008 e março de 2009 num blog. Contei com a ajuda da minha neta. São comentários políticos, sociais. Caim foi o meu último romance, publicado em 2009. Morri no dia 18 de junho de 2010, na minha casa, em Lanzarote, e acompanhado pela minha Pilar. Tinha 87 anos. Os meus restos mortais, as minhas cinzas, repousam aos pés de uma oliveira, em frente à Fundação José Saramago, na Casa dos Bicos. Se houvesse outra vida, gostaria talvez de ser árvore, embora não seja preciso ser árvore para se deixar raízes. Estas são as minhas raízes. Esta é também a minha história. Façam dela o que quiserem, e se me quiserem encontrar, basta percorrerem os meus livros.